Raimundo. Antero, obrigado. Olha, primeiro eu quero agradecer a Ana, que nos traz à mesa de novo para conversar sobre Dom Pedro, sobre Pedro Casaldáliga, e que traz para o Rio de Janeiro e para o Brasil, e para a literatura, né, mundial, essa história, né, contada de maneira tão bonita, marcada de uma realidade tão profunda e ao mesmo tempo de uma leveza, né? O livro é muito gostoso de ler. Primeiro, também lembrar que essa mesa aqui, ela é o resultado da dinâmica de Pedro, porque a gente costuma falar de ecumenismo apenas daqueles que são, né, pessoas que professam a fé cristã. Inventamos até um outro nome para dizer quando a gente quer encampar outros grupos, que é o diálogo interreligioso. Mas para Pedro tem uma questão muito séria, porque o ecumenismo é, na verdade, um encontro de todos, né? É o encontro de todo mundo. É a possibilidade de nós nos encontrarmos até mesmo com aqueles que não professam fé nenhuma. Então, o primeiro movimento é esse. Eu acho que essa riqueza de Pedro. Normalmente, quando alguém vai ter uma solenidade para a sua vida, um bispo, por exemplo, vai ser ordenado bispo. Normalmente ele escolhe uma catedral, um punhado de bispos para ordená-lo, faz uma grande festa. Pedro recebe um remo de um indígena e é sagrado bispo, né? Falava sagrado ainda, hoje fala ordenado. É ordenado bispo. Antigamente falava sagrado, hoje se fala ordenado, né? É ordenação episcopal, mas é sagrado à beira do Araguaia. Então acho que essa simbologia de Pedro, né? E aí tem uma questão que ela é para nós assim fundamental nesses momentos que a gente está vivendo, que são momentos de muita opacidade, momentos que a gente está vivendo de muita negação daquilo que são os direitos das pessoas. Nesse 10 de dezembro, dia de comemorarmos, de lembrarmos a Declaração dos Direitos Humanos, nesse tempo que a gente está vivendo de tanta negação de direitos, onde a vida tem sido tão pisoteada, a gente lembrar de Pedro é para nós um bálsamo. E é um bálsamo para dizer para nós que de fato o que manda, queiram ou não queiram aqueles que odeiam, o que manda é o amor. Quando a gente compreende isso, e que as pessoas podem até achar assim, mas que coisa mais tolinha, coisa mais boba, mas a dinâmica que promove a humanidade é a dinâmica da amorosidade, é a dinâmica da fraternidade, da compreensão, da gentileza, do encontro, do diálogo. E Pedro é isso. Eu hoje relendo, viu, Ana, parte do livro, que eu vou reler e fui reler exatamente, Henrique, o que fala do afeto, né? E aí eu relendo essa parte, eu fui às lágrimas, porque eu me dei conta de que as pessoas compreendem Pedro como essa dinâmica, que é uma dinâmica do coração, dinâmica do amor, da afetividade. Aqui na página 88 do livro, tem uma expressão, coisa mais linda do mundo. O jornalista Apolo Natali, já falecido, quando soube que este livro estava sendo feito, diz para nós a Ana, recomendou: não se esqueça de colocar o mapa do Brasil, com uma seta apontada para São Félix do Araguaia, para que todos vejam onde mora o amor neste país. Onde mora o amor neste país. Então, no mundo da truculência, o que a gente teima em celebrar é o amor. E a gente é antirracista, Ivani, por amor. A gente é antimachista por amor. A gente é anti-Bolsonaro por amor. A gente é contrário, a gente luta pelos direitos humanos e contrário à violação desses direitos, porque fazemos por amor. É o amor que nos move. E Pedro, que é discípulo de Jesus, Pedro, que é discípulo do mestre da Galileia, é bom lembrar que o mestre da Galileia, ele nasceu, viveu, cresceu e morreu sempre na periferia do mundo. Não esteve nunca dentro do templo. Quando esteve dentro do templo, foi para barbarizar. Ele nasceu em Belém, fugiu para o Egito, criou-se em Nazaré,
pregava às margens da Galileia, andava com um andarilho junto com 12 homens e certamente muitas mulheres, que eram tidos como aqueles que nada valiam. E aí esse homem que Ana traz para nós no livro é discípulo desse andarilho, é discípulo de Jesus de Nazaré. Tem uma condição sine qua non para ser seguidor de Jesus, que é exatamente o amor, que está lá no versículo 35 do capítulo 13 de João, que diz assim: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, se, tem uma condicional, se vocês se amarem. Então Pedro entende isso, e quando entende isso, acaba compreendendo que na verdade a igreja tem que ser a igreja Madalena, resgatar a figura da mulher Madalena, que não é apenas como muitos de nós têm de maneira jocosa, a pecadora, mas daquela mulher que foi aquela que não abandonou em momento nenhum o caminho do andarilho, e que foi a primeira testemunha da sua ressurreição. Conforme diz o Leonardo Boff, nós nascemos não para morrer, nascemos para ressuscitar, não nascemos para morrer, porque o amor não condiciona-se à morte. Leonardo Boff escreveu um livro, não sei se o último dele, um dos últimos, que se chama Saudade de Deus. Saudade de Deus. A humanidade tem saudade disso, porque ter saudade de Deus é ter saudade daquilo que importa, e o mundo nos quer afastar disso, nos quer afastar do que importa. O que é que os bispos na catacumba de Santa Domitila, no dia 16 de novembro de 1965, no Concílio Vaticano II, fizeram? Um pacto, chamado Pacto das Catacumbas, para dizer: nós precisamos viver com sobriedade, precisamos viver sem ter os faustos da burguesia, sem os palácios. Nós ainda vivemos nos palácios, com as faixas vermelhas amarradas na cintura, com as mitras poderosas, com os báculos de ouro, com as correntes, com as cruzes de ouro, mesmo com o Papa Francisco dando o encaminhamento pelo lado contrário. Nós ainda vivemos apegados a tudo isso, que a traça há de comer, claro que há de comer. E aí a gente precisa de resgatar Pedro, e por isso que a gente é muito grato a você, Ana, porque você nos traz isso, você nos traz aquilo que o mundo está dizendo para nós que não vale nada. Eu estava vendo ali, Vila Aliança estava reivindicando que o Vaticano mudasse para lá, para Vila Aliança, já que o São Pedro do Araguaia não pôde ir, né, queremos ir lá. Vila Kennedy também, porque o Ramos pediu Vila Aliança, eu vi Vila Kennedy. A gente quer que a presença do andarilho, a presença daquele que nasceu, viveu, criou-se, morreu, foi sepultado, ressuscitou, tudo na periferia, nada no centro, nada dentro dos muros, tudo fora dos muros. Esse é Pedro, é discípulo. Então a gente não tem como não se emocionar com essa história que a Ana nos traz. Nada, não ter nada, não levar nada, não poder nada, não pedir nada, e de passagem, não matar nada, não calar nada. Olha, é isso, a vida de Pedro, que é modelo para nós, e não é modelo inatingível, não é modelo inatingível, apenas é caminho que se faz na ótica de Galiano, é caminho que se faz na ótica que nós conhecemos, que sabemos que precisa ser trilhado, porque não virá no estalar de dedos, virá nas conquistas, nas lutas, nas batalhas, nas manifestações, nas reivindicações, no enfrentamento. Mas é um enfrentamento feito por Pedro, com duas expressões que também o Boff gosta de trabalhar muito, que até o Boff fala aqui no testemunho dele, fala sobre isso, né? Quando ele fala de Pedro, Pedro é um homem que combina duas expressões: ternura e vigor. Ternura e vigor. Alguém que é dócil, a ponto de certamente, conforme diz a Ana no livro, a ponto de certamente algum jagunço já ter entrado dentro do quarto dele para matá-lo e ter desistido, diante de uma figura tão frágil, mas tão poderosa, tão vigorosa, tão forte, tão grande. É isso que a gente
Eu não chamo isso aqui de um lançamento de um livro. Isso é uma celebração, um encontro. E Pedro é nosso vizinho, né? Eu tive a oportunidade na minha vida de conhecer grandes mestres, homens e mulheres, que me ajudaram e que ainda continuam me ajudando, me moldando, né? Fazendo do meu barro uma estátua diferente, uma forma diferente. O Ivani me ajuda a me moldar. O Chico, quanta moldagem já não me ajudou a fazer. O Ricardo, a Ana, tanta gente, a Graça, tanta gente já me ajudou a me moldar. A Tânia, né? Essa mulher linda aí, olha, filha de uma mulher que me considerava filho, né? A quem eu amei tanto e a quem me amou tanto, a Vanja. Tanta gente. Então a gente é isso, né? É esse movimento. Então eu não conheci o Pedro, mas eu me sinto vizinho dele, porque o sonho dele é o meu sonho. Então tem outras pessoas que a gente não conheceu, mas que a gente sabe dessa vizinhança, que você fala também no livro, né, Ana? Da vizinhança. Nós estamos aqui junto de Pedro. Vizinhar, Pedro é nós, né? Pedro é nós. É um homem que não tem medo, é um homem que tem vigor, e é um homem que tem doçura e que tem ternura. O amor há de vencer o ódio, queira Bolsonaro e seus seguidores ou não. O amor há de vencer o ódio. Viva Pedro!